Olá, meus amores do quinto ano! Hoje iremos estudar os gêneros textuais cordel, repentes e emboladas. Nós vamos compreender as características, as semelhanças, as particularidades de cada um desses gêneros citados. Nós vamos compreender o papel da rima, da métrica, do ritmo na construção desses textos poéticos, ok? Se eu perguntar para vocês o que é um repente, e o que é uma embolada? Você já viu uma representação de cordel, repente ou embolada em praça pública? Vamos conhecer esses gêneros e de onde eles são? Você já ouviu falar em duelo de cordel ou duelo de repente? Se não, saiba que é uma das expressões da arte nordestina brasileira baseada em uma cantoria inventada na hora ou de improviso. Você é bom de inventar versos de improviso? Faça uma tentativa e escreva alguns versos no espaço abaixo. Então, usem a criatividade de vocês e escrevam versos de improviso, versos que rimem dentro desse espaço. Usem a criatividade e usem a imaginação. Versos de improviso. O que você lerá agora é parte de um livro em que o rei Magrilim e a rainha Jezebel vivem muitas aventuras. Eles são um casal de violeiros e em sua viagem de lua de mel se depararam com um rei chamado Alfredo. Vejam como Magrilin e Alfredo usam os versos para um duelo de cordel ou repente. Rei Alfredo canta: "Pois então eu vou começar, e não vou fazer fiasco. Acerola eu como inteira, e banana eu já descasco. Carambola vai pro C, e pro D vai o damasco. A eugênica é saborosa, e o figo necessário. A goiaba é letra G, nesse rico abecedário. Acreditem, não há fruta com H no dicionário. O ingá nunca provei, genipapo também não. Já fiz suco de laranja, comi doce de mamão, misturei a nectarina com oiti na refeição. Com o P tem a pitanga, com o Q tem o kiwi. Logo após vem a romã, em seguida o sapoti. Bote a tangerina e uva, e a lista acaba aqui. Não há fruta que comece com H e nem com V, pois com X também não há, muito menos com Z. Pode abrir o dicionário se quiser mostrar você. Ao ouvir aqueles versos, a plateia silenciou. Só Alfredo é que sorria, festejando, já ganhou! E então ao Magrilim, em voz alta, ele falou: "Sou Alfredo, bom poeta, cabra macho como que? Eu sou príncipe nas rimas, eu sou rei no ABC. Pois agora, meu amigo, quero ouvir cantar você." Magrilinha, ouvindo aquilo, preferiu deixar para lá. Ele apenas perguntou pelo W e pelo K. E nos seus versos também, letra Y não há. Rei Alfredo ficou bravo. "Ouça aqui, seu violeiro, estas letras que me cobra são comuns lá no estrangeiro, mas são muito pouco usadas no alfabeto do brasileiro." Magrilim fez pouco caso. Que poeta mais chinfrim! Cantou 19 frutas, por que tão pouquinho assim? Rei Alfredo, agora escute, o ABC se canta assim. Agora vamos fazer uma interpretação do nosso texto lido. Quem é que participa da situação contada no cordel? Os reis Alfredo e Magrilim, ou o rei Magrilim e a rainha Jezebel? Lógico, os reis Alfredo e o Magrilim. No cordel aparecem frases que indicam quando os personagens vão cantar. Cite uma delas. Rei Alfredo ficou bravo. Magrilim fez pouco caso. Como eu sei que essa frase indica uma fala do personagem, é que elas são seguidas de dois pontos, indicando que algum personagem irá falar. As frases que indicam o que os personagens irão dizer ou cantar são a voz de um contador de histórias. Isso quer dizer que o cordel cantado pelos violeiros, os reis Magrilim e Alfredo, está dentro de um livro. Qual é o nome desse livro e quem é o autor? Se vocês perceberem, lá no final do texto, nós temos a referência bibliográfica.
E nessa referência bibliográfica, nós podemos encontrar o nome do livro, Magrilin Jezebel, em O Rei do ABC, e o nome do autor, Fábio Sombra. Então, nós iremos colocar na resposta Magrilin Jezebel em O Rei do ABC, que é o nome do livro, e o autor Fábio Sombra, que foi quem escreveu esses cordéis. Número 4. Qual era o tema dos versos que o rei Alfredo deveria criar? Ele foi desafiado a criar versos falando sobre o quê? Ele foi desafiado a criar versos usando o nome das frutas. Cada letra do alfabeto deveria indicar uma fruta diferente. Número 5. Por que os versos que você leu são um duelo de cordel? Ora, porque os violeiros brigam para mostrar quem sabe fazer os melhores versos com o alfabeto. Magrilin diz que Alfredo esqueceu de cantar algumas letras, como o W, o Y e o K. E Alfredo vai revidar o que Magrilin falou. Portanto, essa disputa de versos é chamada de cordel. O que se pode entender da expressão "e não vou fazer fiasco"? Será que não vou passar vergonha, não vou perder tempo ou não vou me atrasar? A expressão "não vou fazer fiasco" quer dizer "não vou passar vergonha". Leia com atenção a passagem a seguir. Magrilin fez pouco caso do repente do rei Alfredo, chamando-o de chinfrim. Ao analisar a frase inteira, qual é o sentido da palavra chinfrim? Você já ouviu falar nesse termo? Magrilin fez pouco caso. Que poeta mais chinfrim! Para isso, é importante sabermos que a palavra chinfrim é um termo usado normalmente com o valor de desprezo, para expressar que algo é sem graça, que algo é ultrapassado. Número 8. Analise as situações a seguir e assinale aquela em que alguém também faz pouco caso de alguma coisa ou de alguém. Na letra A, tem uma menina e um menino conversando. E ela disse: "Olha o desenho que eu fiz." E o menino olhou e disse: "Só isso?" Depois nós temos a mamãe falando com sua filha: "Quer um pedaço de bolo? Parece gostoso." Letra C. "Vamos comigo ao mercado?" "Não posso, preciso estudar." Em qual dessas três situações a pessoa faz pouco caso da outra? Muito bem, na letra A. Essa situação da letra A, em que a criança está fazendo pouco caso do desenho da amiguinha. Número 9. Observe a estrutura do texto. Você já aprendeu que estrofe é um conjunto de versos. Se voltarmos para o nosso texto, vamos perceber que esse texto é feito por estrofes. As estrofes são como parágrafos dentro de um poema. As estrofes são separadas por um espaço. Cada estrofe possui versos. Cada linha de um poema se chama versos. O grupinho de versos eu chamo de estrofe. São os versos que rimam uns com os outros para dar sentido, para dar musicalidade ao poema. Sabendo disso, que características é comum a todas as estrofes de cordel? Se voltarmos para o poema novamente, podemos perceber que cada estrofe desse cordel possui 6 versos. A primeira estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A terceira estrofe também e as demais da mesma forma. Então, todas as estrofes desse cordel possuem 6 versos e essa é a característica em comum entre eles. Então, vamos dizer que cada estrofe possui 6 versos. Releia a primeira estrofe e observe os versos que rimam entre si. Quais são eles? Pinte da mesma cor os versos que rimam. Assim fica mais fácil identificar. Agora, observem o esquema de rimas das demais estrofes. O que vocês perceberam?
Vamos voltar lá na estrofe. Na primeira estrofe diz: pois então eu vou começar e não vou fazer fiasco. Acerola eu como inteira e banana eu já descasco. Carambola vai pro C e pro D vai o damasco. As palavras que rimam são aquelas que terminam com o mesmo som. Então nós temos fiasco, rima com damasco, que rima com descasco. Então a estrutura desse cordel nos mostra que o segundo verso vai rimar com o quarto verso, que vai rimar com o sexto verso. Então, no número 10, nós podemos dizer que a última palavra dos versos é o que traz a rima para ele. No caso do primeiro verso do cordel, o segundo verso é que tem a rima que combina com o quarto verso e que combina com o sexto verso. E essa estrutura é mantida em todas as outras estrofes. Agora que vocês já conversaram a respeito da estrutura dos versos, leiam algumas estrofes do texto juntas e percebam o efeito da rima e da estrutura dos versos na produção do ritmo. Vocês vão perceber que as palavras que rimam, ela vai trazer um ritmo dentro do cordel. Para saber mais, o cordel que lemos é escrito em cestilhas. O que isso quer dizer? Cestilhas quer dizer que o cordel foi escrito em estrofes e em cada estrofe possuem 6 versos. Quando as estrofes possuem 6 versos, eu chamo de cestilhas. Magrilin Jezebel em O Rei do ABC é um texto escrito em versos de cordel. Esse tipo de verso era tradicionalmente citado em feiras e os versos eram impressos em folhetos e pendurados em barbantes, também chamados de cordéis. Daí sua denominação atualmente. Os poemas de cordel mantêm sua estrutura poética de rima e métrica, geralmente com estrofes de 6, 7 ou 10 versos, e são publicados em livros e difundidos pela internet. Os poemas de cordel normalmente são acompanhados de uma xilogravura. A xilogravura é a ilustração obtida por meio da gravação de relevos em madeira, que são esses desenhos em preto e branco que nós encontramos nos cordéis. Duelo de versos, como esse protagonizado pelo rei Alfredo e o rei Magrilin, são uma forma de expressão artística brasileira, muito difundida principalmente na nossa região, na região Nordeste. São chamados repentes e os seus participantes são chamados de repentistas. Os textos são sorteados ou escolhidos por alguém e os participantes criam e contam os versos de improviso, geralmente acompanhados de uma viola. Há também as emboladas, que são duelos bem-humorados e que os emboladores utilizam pandeiro ou ganzás para acompanhar suas cantorias, que geralmente caçoam do adversário e promovem o riso da plateia. A diferença entre o cordel, o repente e a embolada é essa. O cordel é uma poesia popular caracterizada por sua publicação em folhetos. Suas capinhas geralmente são feitas em xilogravura. O repente e a embolada é uma poesia improvisada, feita pelos cantadores. Podem ser acompanhadas de instrumentos como a viola nordestina ou o pandeiro. Agora nós vamos produzir. Produção de cordel da turma. O trecho de cordel apresentado nas páginas 9 e 10 acaba quando o rei Magrilin iria cantar seus versos. Ele foi desafiado pelo rei Alfredo. Então ele ia fazer o duelo de cordéis entre Magrilin e Alfredo. Você ficou curioso para conhecer o repente do rei Magrilin? Qual seria a resposta que o rei Magrilin iria dar a Alfredo? O tema para esse repente era animais, mas não vimos como foi. Vamos criar a resposta do Magrilin? Reúna-se com alguns colegas e produza alguns versos de cordel, como se fosse a cantoria do rei Magrilin com o tema animais. Lá no cordel que lemos, eles falam sobre o ABC das frutas. Aqui vocês irão falar sobre animais. Utilize o espaço abaixo para planejar e produzir seu texto.
Escreva 6 versos com rima e ritmo, lembrando-se da estrutura do cordel. Em seguida, destaque a folha do material de apoio da página 3 e crie a versão definitiva de seu cordel. Lembre-se de fazer a xilogravura. A xilogravura também é uma característica do cordel. Então, vocês irão escrever aqui o cordel de vocês como forma de organização e depois vocês passarão para a folha do material de apoio da página 3 para fazer a versão final do seu cordel. Em seguida, nós faremos um recital de cordéis na sala. Sejam criativos, criem versos improvisados. Vocês são capazes. Um beijo e até o nosso próximo encontro.